Campeonato Brasileiro é o banco que vai decidir. Entrou o Jefité, ele tá até agora no ortopedista para endireitar a coluna dele. O Palmeiras tem um jogador no banco de reservas que esse sim poderia resolver muito o jogo do Palmeiras. O Palmeiras mudou e não aconteceu absolutamente nada. Chegar é uma coisa, passar é outra. Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já vou pedindo para você deixar aquele like e se inscreva para fortalecer. E dá um hypezinho que ajuda muito no crescimento do canal. E obrigado aí, atingimos 100 mil inscritos e se você puder continuar se inscrevendo, ajuda muito pra gente crescer. O vídeo de hoje, meu Deus, terra arrasada no Palmeiras? Interrogação. Gostaria de antecipar seu fundo de garantia? Tá precisando de grana para realizar algum pagamento ou alguma outra necessidade? Procure a Mais Ágil, empresa especializada nesse tipo de atendimento. Tô deixando o celular aqui para você poder tirar todas as suas dúvidas e o link fixado no primeiro comentário. Mais Ágil, antecipe já o seu fundo de garantia. E o torcedor palmeirense criou muitas esperanças com o possível título que ainda poderia vir em 2025. E olha, a partir desse final de semana, a derrota do Palmeiras pro Bahia, a vitória do Flamengo frente ao Corinthians ontem, vou dizer para você que deram uma desanimada, principalmente em mim, e eu vou querer saber sua opinião primeiro. O fato do Palmeiras não ter vencido o Bahia e ter a chance de ter assumido a liderança do campeonato, mesmo que de maneira provisória ontem, por algumas horas, o Palmeiras mostrou que não está com punch nesse Campeonato Brasileiro. O que é o punch? O punch, gente, é aquele momento que você tem para derrubar o adversário, poder dar aquela, sabe, aquela parada que você agora botei o adversário no nocaute. O Palmeiras não tem feito isso. Inclusive, vocês vão lembrar, antes da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras teve a chance, nesse mesmo Campeonato Brasileiro, de abrir 7 pontos de Flamengo, de Cruzeiro, logo no finalzinho do primeiro turno, quando o Palmeiras teve o jogo com o Flamengo e com o Cruzeiro, onde o Palmeiras perdeu do Flamengo dentro do Allianz Parque e acabou perdendo para o Cruzeiro lá no Mineirão. Então, esse era o momento que o Palmeiras poderia abrir 7 pontos e talvez hoje a gente não tivesse tanta dificuldade. Ou seja, já antes da Copa do Mundo do Clubes, o Palmeiras se mostrou que não tinha punch, time de chegada, time que chega com o pulmão cheio para poder vencer o campeonato. E lá o Palmeiras já dava amostras que não conseguiria de verdade ter punch para ganhar um título. E vamos ver, quem sabe o Palmeiras ainda conquista alguma coisa esse ano. E nesse final de semana foi justamente a mesma coisa que aconteceu lá na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras tinha oportunidade ontem, de ter vencido o time do Bahia e ter colocado pressão em cima do Flamengo, que iria com uma pressão ainda maior frente ao Corinthians. O que aconteceu? O Palmeiras perdeu para o Bahia e deu mais moral para o Flamengo ir lá e ainda virar o jogo frente ao Corinthians. Ou seja, tá sem punch esse time do Palmeiras. E outro ponto que eu quero trazer no vídeo é esse banco de reserva. A terra arrasada do Palmeiras está no banco de reserva, que entra no muda-jogo e o Abel insiste em colocar sempre 5 substituições. Não adianta, gente, ontem ficou evidente que quando o Palmeiras precisa do seu banco de reserva, o time não corresponde, porque a diferença do banco com os titulares é gigantesca. E aqui eu vou citar alguns jogadores. Riai, por exemplo, Michael. Meu Deus, se precisar entrar, nós estamos lascados. Jefité, olha o que aconteceu ontem com a contusão do Piquerez. Entrou o Jefité, ele tá até agora no ortopedista para endireitar a coluna dele. Deu hérnia de disco, lordose, escoliose. O Ademir entortou ontem o Jefité. Aí tem ainda Sousa, Facundo. Esses caras entram e não resolvem nada, absolutamente nada, não muda jogo. E Maurício e Veiga, para mim, são casos perdidos. Então fica muito claro que a terra arrasada do Palmeiras e o que vai definir título. Ontem ficou claro, o Flamengo precisou mexer no segundo tempo e cada um que entrava melhorava o time titular, melhorava. E no Palmeiras tem sido exatamente ao contrário. E a gente insiste em colocar 5 jogadores substituídos no segundo tempo. O Palmeiras não tem banco de reserva e, pelo visto,
Campeonato Brasileiro é o banco que vai decidir. E ontem ficou claro isso. Quando precisamos do banco, entrou e não aconteceu absolutamente nada. E mais, o Palmeiras tem um jogador no banco de reservas que esse sim poderia resolver muito o jogo do Palmeiras e na Libertadores. E quem é? Carlos Miguel. Esse sim tá no banco de reserva e que o nosso treinador falou que é só para 2026. Olha, a Libertadores o Palmeiras pode sim precisar de uma decisão por pênalti e durante o jogo. Porque o Carlos Miguel não deixa a bolinha alçada na área não e fica lá caçando borboleta, né? E ajoelhando, deixa o cara chutar ajoelhando. O gol ontem foi indefensável? Pode ser até que sim, que era indefensável. Mas o Carlos Miguel daria um outro ânimo pro Palmeiras e um outro punch. Com o Carlos Miguel, o Palmeiras poderia ter outro punch. É só ele que vai resolver? Acho até que não. Porque o Palmeiras, de fato, tem um banco de reservas horroroso que não muda jogo. E ontem ficou muito claro, o Palmeiras mudou e não aconteceu absolutamente nada. Quando do outro lado, vai falar do Flamengo? Vou sim. Porque a hora que entra o banco de reserva do Flamengo, o Corinthians ficou com a fralda cheia e o Flamengo virou o jogo. Era uma questão de tempo. Para quem assistiu o jogo era só ver. A hora que começou a entrar os reservas, Luiz Araújo, Cebolinha, tanto jogador de qualidade que se olha pro Palmeiras, falar que o Palmeiras tem um banco de reserva bom é não entender absolutamente nada de futebol. Olha, gente, quero saber a sua opinião. Deixa o comentário, eu vou ler todos, hein? E deixa o like, se inscreva no canal, pô. Eu já fiquei irritado com o Flamengo que agora abriu 5 pontos. Ou seja, o Palmeiras que poderia ser líder ontem, mesmo que de maneira temporária, o Flamengo ainda abre 5 pontos. Ou seja, o Palmeiras está sem punch. Mostrou antes da Copa do Mundo de Clubes e mostrou ontem que não tem punch para poder de fato passar. Como dizia lá os grandes narradores na Fórmula 1, chegar é uma coisa, passar é outra, tá bom? Deixa o comentário, se inscreva no canal, quero saber sua opinião. Palmeiras vai brigar por alguma coisa ou esse banco de reserva é terrível e nós vamos ter que amargar esses caras entrando e não resolvendo absolutamente nada. Abel, põe o Carlos Miguel, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Final de semana me irritou muito. Olha, agora o Palmeiras pega o Vasco na próxima quarta-feira e o Flamengo enfrenta o Cruzeiro. Ah, meu Deus, tava tão próximo, tava tão feliz agora. Olha, já não sei mais de nada. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vou ler todas as aberrações que vocês estão escrevendo aqui. Tamo junto. Tchau.